Dimensional Sovereign capítulo 122 e 123. Rei Demônios Colaris. Quando ele voltou para Vamon, Luca apareceu na Ilha Freia. Graças a Quana, os espíritos no lago estavam crescendo bem. Luca estava se divertindo junto dela quando ele perguntou de repente: Aliás, por que você estava lutando contra Coladicus? Desde muito tempo atrás. A relação entre regentes espirituais e reis demônios não tem sido boa. Então, em um determinado momento, uma guerra eclodiu entre o dragão superior Shaka e o rei demônio Keljak. Lutando pela estação Pavalia, alguns dos regentes espirituais se juntaram às forças de Shaka e alguns reis demônios ao exército de Keljak. Estação Pavalia. Os mundos dimensionais ligados ao mar de nuvens dimensionais foram divididos em uma infinidade de estações. Neste momento, estamos na estação Pavalia. Entendo. Era a primeira vez que Luca ouvia aqueles nomes. Então, qual o tamanho da estação Pavalia? Eu não sei o quão grande ela é. Eu nunca saí da estação Pavalia. Se você quiser ir para outra estação, você vai precisar da ajuda de uma criatura especial, como a Anomaloria ou uma Fênix Anomala. Lucan tinha ouvido falar de uma Anomaloria antes. Mas o que seria uma Fênix Anomala? Fênix Anomala. A velocidade dela é várias vezes maior do que a de uma Anomaloria. Mas ela é violenta e agressiva. Por isso é quase impossível conseguir uma. Ela tem um poder de combate misterioso que usa para se defender. Por isso é dito que mesmo transcendentes não conseguem pegá-la na maioria das vezes. Uma criatura formidável como aquela realmente existia. Lucan, que achava que queria uma Anomaloria, de repente tinha um novo objetivo. No entanto, mesmo aqueles que eram transcendentes tinham dificuldade. Então Lucan precisaria primeiro ser um transcendente antes de tentar. Além disso, a criatura tinha um poder de combate defensivo assustador. Então qualquer deslize poderia causar um dano irreparável. Falando nisso, o que é um dragão superior? Entre os dragões, aqueles que experimentaram um despertar extraordinário semelhante à transcendência são chamados de dragões superiores. Transcendência. Os olhos de Lucan se arregalaram. Era a primeira vez que ele tinha ouvido falar de um ser que era realmente um transcendente. E não apenas na forma de boatos. Da mesma forma, um Lorde Demônio que atinge o mesmo estágio é chamado de Rei Demônio. Luca estava intrigado. Sem chance. Se fosse assim, o segundo Rei Demônio Coladicus seria um transcendente. Se Coladicus fosse um transcendente, Lucan, que o tinha ultrapassado, devia ser transcendente também. Porém, Lucan sabia que ele não estava naquele nível. Aqueles que não são transcendentes, mas estão perto de se tornarem, são chamados por esses nomes. Em particular, os reis demônios gostam muito do título. Porém, até onde eu sei, o único digno de ser chamado de rei demônio na estação Pavalia é Keljak, que é o inimigo do dragão superior Shaka. Saquei. Como a Quana havia dito, a estação Pavalia tinha seres poderosíssimos. Em outras palavras, havia dois obstáculos que Luca não conseguiria vencer com suas habilidades atuais. Ele ficou um pouco tenso enquanto pensava a respeito. De qualquer forma,
Isso não explica por que você estava lutando contra Coladicus. Quando eu o conheci, ele era apenas um pouco mais forte do que eu. No entanto, Cláter caiu na armação dele e assim eu fui derrotada. Depois, Cláter também foi capturada. Que desgraçado! Coladicus foi elogiado pelo rei demônio Kel'Jaq por destruir 2 mundos espirituais que pertenciam ao acampamento de Shaka. Depois disso, Kel'Jaq deu a ele uma anomaloria e incrementou o poder dele. Desde então, Coladicus se proclama como o segundo rei demônio. Lucan pôde sentir a dor profunda de Aquana em suas palavras. A partir de então, eu estive presa na Aoki e fui ameaçada constantemente. Eu não desisti até o fim. Mas Cláter sucumbiu e se juntou a Coladicus. É um milagre que eu esteja livre agora. Aquana estava com os olhos cheios de lágrimas enquanto falava sobre aquele assunto. Lucan também estava triste. Quando ele viu Aquana pela primeira vez, as pernas e braços dela tinham sido cortados. Só de olhar, era óbvio de notar que Coladicus tinha infligido uma dor tremenda em Aquana. Lucan também não gostava que Coladicus tivesse ido para Vamon da Terra e causado um frenesi. No entanto, após ter ficado mais próximo de Aquana, havia uma outra razão para estar puto com Coladicus. Lucan enxugou as lágrimas dela e disse: Eu vou cuidar de Coladicus. Então não precisa chorar. Aquana balançou a cabeça negativamente. Se isso acontecer, você vai incitar a ira do Kel'Jaq, que está por trás das ações de Coladicus. Não tenho outra opção. Coladicus não vai desistir da Vamon da Terra e logo vai voltar para lá. Eu tenho que eliminar ele antes disso. Lucan não tinha a intenção de lutar uma batalha imprudente. Mas ele não ia se esconder e fugir de uma. Ele iria lutar e ficar mais forte. Ele não conseguiria se tornar um transcendente se fugisse de situações perigosas onde pudesse morrer. Aquana parou por um momento antes de dizer: Se o senhor realmente quer seguir esse caminho, você deveria se juntar às forças do dragão superior Shakan I. Assim, o senhor não terá que lutar contra o rei demônio Kel'Jaq diretamente. Os 2 transcendentes iriam estar sempre no encalço um do outro. A maioria das guerras que ocorriam envolviam esses 2 lados. Lucan assentiu. Eu vou pensar nisso também. Tenha cuidado e apareça aqui de vez em quando. Aquana sabia que Lucan estava prestes a ir embora. Lucan sorriu. Claro. Não se preocupe comigo. Lucan beijou Aquana e a abraçou suavemente antes de voar até o mar de nuvens. O veleiro preto de Cerato estava esperando nas proximidades. Senhor! Para onde vamos agora? Assim que Lucan pousou no convés, Cerato percebeu a presença dele e deixou o seu recanto do prazer. Eu quero eliminar todas as ameaças em torno deste mundo. Ameaças. Vou limpar os piratas nas proximidades. Uhul. Deixe isso comigo. Eu conheço todos os piratas daqui muito bem. Mesmo. Então, me diga o que você sabe sobre Coladicus. Cerato ficou tenso com esse pedido. Você está falando do segundo rei demônio Coladicus? Sim. Ele mesmo. Os olhos de Lucan brilhavam friamente. Ele pertence ao exército de Kel'Jaq. Mas ele é tão famoso que são poucos os que não o conhecem na estação Pavalia. Ah! Aliás,
Você também é parte do exército de Keljak como Coladicus? Lucan perguntou de repente. Cerato negou com a cabeça e disse. Eu sempre tive uma política de não me envolver em grandes guerras. É o segredo por trás de como consegui viver tanto tempo como um pirata. Então, Shaka e Keljak ainda estão em guerra. Isso está correto. Não sei quando a guerra vai acabar. Por isso é melhor não se envolver. Compreendo. Agora, vamos focar nos piratas mais próximos. Me leve onde eles aparecem com frequência. Sim. Senhor. Cerato moveu o veleiro imediatamente. Então, Lucan perguntou. Quais são as habilidades dos piratas? Há poucos piratas aqui perto com os quais o senhor precisa se preocupar. Apenas fique atento com o Rei Demônio Scolaris. Ele se chama de Rei Demônio. Então ele deve ser muito forte. Ele é igual a Coladicus. Se você se encontrar com ele, é mais sensato desistir da luta. Felizmente, nós podemos escapar neste navio. Assim que o veleiro de Cerato estava prestes a sair da Ilha Freia. Asteriscos vá asterisco. Houve uma rajada de vento e um barco enorme apareceu na frente do veleiro de Cerato. Era um navio vermelho que parecia pelo menos 10 vezes maior à primeira vista. Diante dele, o veleiro de Cerato parecia uma canoa. Vixe! Cerato ficou chocado e parou seu navio. Ele ficou tenso e rapidamente disse a Luca. Que azar! Bem ele. Você conhece essa pessoa? Lucan perguntou calmamente. Cerato fez uma expressão de pavor. Sim. Ele é alguém que nunca devemos encontrar. Aff! Que dia azarado! Tudo o que eu consegui na vida. Ele é o Rei Demônio Scolaris. Senhor. Eu vou cuidar disso. Então por favor espere aqui. Cerato estava preocupado que Lucan fosse tentar lutar contra Scolaris. Naquele momento, um Lorde Demônio voou do navio de Scolaris e pousou no veleiro de Luca. Ao contrário de Cerato, que parecia um minotauro. O recém-chegado tinha um corpo humano com a cabeça de um veado. Mas seus olhos brilhavam como os de um demônio. Uma de suas mãos segurava um cajado como se fosse uma lança. Era pelo menos uma arma de classificação lendária e Lucan podia sentir uma energia extraordinária vindo da safira azul incrustada nela. Um Lorde Demônio não iria utilizar uma arma de classificação lendária. Por isso provavelmente era classificação mítica. Quanto tempo? Cerato. Você ainda não morreu. Turum. Você também ainda está inteiro. Pelo visto. Cerato encarou Turum, que era a mão direita do Rei Demônio Scolaris. Turum cuidava de tudo o que Scolaris não queria fazer. Cucucuc. Cerato. Cerato. Nesse meio tempo eu estou vendo que você conseguiu uma porção de equipamentos interessantes. Não é? Passe tudo para mim. Mas pode ficar com o navio. Cerato fez uma expressão de quem não gostou. Você está realmente pedindo isso? Você quer que eu morra? Então. Turum olhou ferozmente para Cerato. Sim. Eu quero tirar todo o seu poder hoje. Aliás, acabei de lembrar que eu ouvi rumores de que você estava colecionando delicinhas. Elas estão abaixo do convés. Espere um minuto. Cerato se encolheu.
Seria o fim se Turun encontrasse o seu recanto do prazer. Mesmo que ele fosse um Lorde Demônio, ele seria roubado. Cerato teria de liberar todos os membros de sua família, e eles imediatamente se tornariam escravos do Rei Demônio Scolaris. Porém, naquele momento, a cabeça de Turun, que estava ameaçando Cerato, foi separada do corpo. Coá! A cabeça flutuante gritou e se transformou em pó. Em seguida, seu corpo também se desintegrou. Na frente dele, Lucan estava segurando uma foice. A energia destrutiva é muito satisfatória. Lucan queria experimentar a foice destrutiva, que era uma arma de classificação mítica. Turun foi destruído no momento em que sua cabeça foi separada do corpo. E o corpo também desapareceu da mesma maneira depois de um momento. Você ganhou experiência, apesar dele ter eliminado um Lorde Demônio. Ele não subiu de nível e só ganhou um pouco de experiência. Você obteve 2 partículas dimensionais. Você obteve o coração de Turun, mítico. Você obteve a armadura completa de Turun, mítica. Você obteve a lança mágica Gekadis, mítica. Ainda assim, o loot que ele conseguiu foi bom. Claro. Itens de classificação mítica não poderiam realmente ser considerados como loot. Além disso, ele ganhou 2 partículas dimensionais. Coração de Turun. Classificação mítico. Ele é a fonte do poder mágico de um Lorde Demônio. Só pode ser equipado em armas de classificação mítica e superior. Uma vez equipado, o ego de Turun residirá na arma, assim como o coração de Cadiana. O coração de Turun poderia ser equipado em uma arma mítica. A armadura completa de Turun. Classificação mítica. O poder mágico imbuído na armadura completa de Turun lhe confere uma defesa mágica excelente. Aumenta a resistência ao poder dimensional. Defesa será incrementada quando a aura da escuridão for utilizada. Possui 250 espaços de inventário. A armadura completa de Turun era semelhante à de Cadiana, mas era de cor cinza e tinha um número menor de espaços de inventário. Seria uma opção útil se a armadura de escamas demoníacas de Cadiana viesse a ser danificada. Ou talvez ele pudesse dar o item ao seu clone. Ao pensar nisso, ele concluiu que equipamentos de classificação mítica deixariam seu clone com uma força bruta muito maior. Quando Lucan ficava mais forte, seu clone também ficava. Lança mágica Gekadis. Classificação mítica. Há poder mágico imbuído na lança. Os alvos atingidos por ela terão a sua resistência à força dimensional enfraquecida. A resistência irá diminuir continuamente até que a ferida seja curada. O dano irá aumentar consideravelmente com a aura da escuridão. Era uma lança que diminuía a resistência ao poder dimensional do inimigo. Se a resistência ao poder dimensional caísse, seria difícil até mesmo se mover corretamente no mar de nuvens. Assim que a resistência ao poder dimensional chegasse próxima a 0, a pessoa iria virar poeira ao vento. Portanto, era uma arma que os inimigos no mar de nuvens dimensionais obviamente temiam. Uma arma que eu posso usar. Seria bom se um coração estivesse equipado nela. Luca não hesitou em equipar o coração de Turun na lança mágica Gekadis. O coração de Turun está agora equipado na lança mágica Gekadis. O dano da lança mágica Gekadis aumentou consideravelmente. O ego do Lorde Demônio Turun reside agora na lança mágica Gekadis. Tudo aquilo aconteceu dentro de instantes.
Ele automaticamente verificou o item e equipou o coração nele. Estava pronto em 1 segundo. Lucan já estava muito familiarizado com este processo. Ele era um mestre nessa arte. Por um lado, Cerato entrou em pânico quando Lucan de repente matou Turun. Ele sabia que Lucan seria capaz de derrotar Turun sem dificuldade, pois afinal o poder de ataque de Turun era semelhante ao de Cerato. O problema seria o Rei Demônio Skolaris, o Senhor de Turun. Ele não deixaria Lucan se safar após seu subordinado ser assassinado. Agora, estamos ferrados. Cerato admitia que Lucan era forte, mas não achava de forma alguma que ele pudesse derrotar Skolaris. Afinal, Skolaris estava perto de se tornar um transcendente. Os piratas que agiam na estação Pavalia sabiam que não deviam mexer com ele. E foi exatamente como ele previu. Skolaris, que estava observando em seu navio, tinha um brilho macabro e sanguinário em seus olhos. Como se atreve? Você tem ideia do que fez? No entanto, seu rosto estava cheio de tensão. Ele estava ciente de que Lucan não havia mostrado todas as suas habilidades. Naquele momento, Lucan olhou friamente para Skolaris. Eu puni aquele que se atreveu a pisar no meu navio. Algum problema? Skolaris. Era obviamente uma provocação. O rosto de Skolaris se distorceu antes dele dar uma risada e dizer: Kill. Kukuk. Kukukuk. Você se atreve a fazer isso mesmo sabendo quem eu sou? Bastardo insolente. Eu vou destruir você e tudo que você goste na estação Pavalia. Ele queria dizer que ia matar Lucan e destruir a Vamon da Terra. Estas palavras vieram da boca de Skolaris, um rei demônio da estação Pavalia. A expressão de Cerato piorou. Seu pânico só aumentou à medida que Lucan agravava a situação ainda mais. Droga! Agora já era. Ele estava se sentindo desesperado com a previsão de que sua vida acabaria ali. Enquanto isso, Lucan voou alto acima do convés. Você quer me destruir? Então me mostre do que você é capaz. Skolaris. Se eles lutassem nos navios, certamente as estruturas seriam feitas em pedaços. Você está mesmo desesperado para que alguém te mate? Não é? Asas enormes se expandiram de repente das costas de Skolaris. Enormes asas negras. Elas aumentavam seus poderes e faziam outros demônios tremerem de medo quando ele as mostrava. Oh! Cerato! Como esperado, tremia de medo. Mesmo os subordinados de Skolaris estavam assustados. Depois que subiu, Skolaris fez dezenas de movimentos com seu machado de uma só vez, enviando um poder em direção a Lucan. Um brilho intenso surgiu do machado como uma tempestade. Se Lucan tentasse escapar, aquela tempestade passaria por ele e acertaria o veleiro de Cerato. Desde o início, Skolaris tinha aquela intenção. Lucan usou a foice destrutiva e dissipou a magia criada por Skolaris. Ao mesmo tempo, luzes voaram em direção ao Rei Demônio. Skolaris ficou surpreso quando múltiplas fendas voaram da foice destrutiva, mas logo as bloqueou com seu machado. Ele era alguém que se autoproclamou o Rei Demônio. Então não foi difícil para ele bloquear o ataque de Lucan. Mais fraco do que Coladicus, Lucan tinha um olhar de decepção no rosto. Ele estava querendo demais dos piratas da estação Pavalia.
Luca esperava encontrar um oponente forte o suficiente para que conseguisse obter mais iluminação na batalha. No entanto, aquilo agora parecia uma conjectura improvável. A foice de Luca se moveu e um dos braços de Escolariz voou para longe. Ao mesmo tempo, a foice destrutiva atingiu o pescoço de Escolariz. Oh! Um som confuso surgiu da boca de Escolariz e sangue espirrou quando a foice destrutiva tocou sua pele na altura do pescoço. No entanto, o corte foi curado novamente. Isso significava que as habilidades de Escolariz ultrapassavam o poder destrutivo da foice de classificação mítica. Para Lordes Demônios, a foice destrutiva era uma arma letal. Mas para Escolariz ela não era nada mais do que uma arma comum. Isso porque ele estava perto de se tornar um transcendente. Claro. Se Luca aumentasse seu poder com a aura da escuridão, ele certamente causaria um dano severo em Escolariz. Seria um desperdício matá-lo com suas habilidades. Eu terei misericórdia se você se tornar um membro da minha família. Kill. Você tem problema. Pare de falar bobagem. Eu vou sobreviver e certamente acabar com a sua raça. Então, não tenho o que fazer. Luca só perguntou uma vez. Seria bom se Escolariz se juntasse à sua família. Mas ele não estava obcecado com isso. Seria diferente se a pessoa fosse uma mulher bonita como a regente espiritual da água. Mas por que ele iria insistir em conseguir um rei demônio? Luca imediatamente cortou a cabeça de Escolariz com uma velocidade incrível. Qual? Assim que a cabeça e o corpo foram separados, Escolariz se transformou em pó e desapareceu no espaço. Você subiu de nível. Você subiu de nível. Ele ganhou 2 níveis. Escolariz deu uma boa quantidade de experiência que era incomparável com a do Lorde Demônio Turum. Graças a isso, ele subiu para o nível 135. Você obteve 4 partículas dimensionais. Você obteve 7 chaves de Aoki. Você obteve o machado de Escolariz, mítico. Você obteve um inseto. Anomaloria de escamas douradas, mítico. O que? Que surpresa é essa? Como assim não tem coração? O poder de batalha dele era maior que o dos outros que Luca derrotou. Mas os itens que apareceram não pareciam ser grande coisa. Partículas dimensionais. Chaves de Aoki. E uma arma mítica. Além disso, o poder do machado não era muito diferente do da espada mágica Leon ou da lança mágica Gekadis. Em vez disso, ele recebeu um item singular chamado Inseto Anomaloria de Escamas Douradas. Inseto Anomaloria de Escamas Douradas. Classificação mítica. A presa rara do espírito misterioso do sistema dimensional. A Fênix Anomala. A Fênix Anomala que ingerir o inseto terá suas habilidades aumentadas significativamente. Se você der isso a uma Fênix Anomala, você causará uma boa impressão nela. A presa da Fênix Anomala. Lucan ficou surpreso. Era um espírito misterioso do sistema dimensional que era várias vezes mais rápido do que uma anomaloria. Ele tinha ouvido a Quana falar daquele ser. Se ele desse o inseto a uma Fênix Anomala, ela provavelmente seria mais favorável com relação a Luca. Era dito que uma Fênix Anomala era muito ressabiada e agressiva. Assim, mesmo aqueles que estavam no nível da transcendência não poderiam domá-la facilmente. Talvez eu consiga domá-la com isso. Lucan ficou encantado. Hehe. Isso foi uma bela de uma sorte.
O inseto anomaloria de escamas douradas foi o melhor item que ele tinha recebido nesse dia. Francamente, o poder das armas míticas era semelhante. Então não havia nenhum motivo para trocar a que ele estava usando atualmente. Lucan guardou o inseto. Perto dali, um frenesi começou quando o rei demônio Skolaris foi morto por Lucan. Rotas. O segundo subordinado de Skolaris depois de Turum. Tinha uma expressão de pavor em seu rosto. O rosto de Cerato estava tomado pelo choque. Eu não consigo acreditar. Ele derrotou Skolaris. Ele não esperava que Lucan estivesse à altura de Skolaris. Ele estava já prevendo a morte certa para ele e Lucan. Enquanto Cerato processava toda aquela informação, Lucan desceu até o convés do navio gigante de Skolaris. Seus olhos analisaram tudo o que havia ali. Havia uma árvore velha tomada por sombras estranhas e suas raízes estavam espalhadas por todo o enorme navio. O Lorde Demônio. Rotas. Lucan instantaneamente reconheceu a árvore como sendo um Lorde Demônio. Rotas tremeu quando o olhar de Lucan caiu sobre ele. No momento em que seus olhos encontraram os de Lucan, ele não conseguiu sequer pensar em oferecer resistência. Lucan guardou a foice destrutiva em seu inventário e pegou o machado de Skolaris. Então, ele caminhou em direção a Rotas. O seu mestre morreu. Você também quer morrer? Ou você vai se juntar à minha família? O poder de ataque de Rotas parecia menor que o de Turum. No entanto, sua aparência era mais ameaçadora entre todos os demônios que Lucan tinha visto até agora. Embora a aparência ameaçadora não significasse um poder de combate forte, Lucan ainda queria que ele se juntasse à sua família. Mesmo sendo fraco, Rotas seria bom o suficiente para lidar com alguns lordes demônios inferiores. Se ele se recusasse, Lucan só iria matá-lo e tomar o navio. Este navio parecia muito mais confortável para se navegar no mar dimensional do que o veleiro de Cerato. No entanto, Rotas não hesitou. Desde o início, ele nunca teve muita lealdade a Skolaris. Portanto, ele iria aproveitar qualquer chance de sobrevivência, já que já estava se considerando como morto. Eu vou entrar na sua família. Muito bem. Uma sábia decisão. Lucan concordou e a enorme árvore que era Rotas inclinou a sua copa. O Lorde Demônio Rotas. Ofereço a minha lealdade ao Senhor. Ok. Eu tenho muitas expectativas de você no futuro. Lucan sorriu. O Lorde Demônio Rotas se juntou à sua família. Rotas agora é o seu subordinado fiel. No entanto, ele aprendeu um fato em comum logo que obteve Rotas. O enorme navio em que Skolaris estava era na verdade o próprio Rotas. Ele era um Lorde Demônio. Mas ao contrário dos outros, ele poderia absorver poder dimensional para mudar sua forma. Se eles estivessem no solo, ele poderia facilmente se transformar em um enorme castelo. Ele poderia ser chamado de uma fortaleza em movimento. Não era tão rápido quanto uma anomaloria, mas sua capacidade de defesa era poderosa.